Olá, muito boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Difusora na sua primeira edição. Seguimos com a programação aqui da TV Difusora. Logo após Hora D tem o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Aqui você já sabe, os bastidores da política. Hoje eu, Geisel Marques e também John Coutrin levando os principais assuntos, os bastidores da política local e nacional para você que segue acompanhando aqui a programação da TV Difusora. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro. E vamos aos destaques do JD, agora a primeira edição. 2 dias depois da eleição, a presidência da Assembleia Legislativa já é discutida entre os parlamentares eleitos. Carlos Brandão e Flávio Dino fazem caminhada de agradecimento pela eleição e reforçam o apoio à candidatura de Lula para este segundo turno. Flávio Dino desconversa sobre a possibilidade de assumir algum ministério em caso da vitória de Lula para presidente. Caso João Bosco segue com questionamentos a serem esclarecidos. Deputado Iglesias dispara xingamentos e críticas ao secretário de Comunicação do Governo do Estado, Ricardo Capelli, e ainda a corrida por apoios neste segundo turno no Brasil, que vai definir o próximo presidente da República, Bolsonaro ou Lula. Essas e outras notícias agora no JD1. Mais uma vez agradecendo o carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, aqui na Grande Ilha de São Luís e também por todo o interior do estado. Muito obrigado ao carinho da audiência de todos os maranhenses. E a gente começa essa edição do Jornal da Difusora na sua primeira edição, falando aqui do assunto direto da capital federal, sobre o segundo turno das eleições, que é o assunto aí que está rendendo. Claro, o Bolsonaro, o Raniel já está aqui com a gente, ele recebeu apoio, né, Raniel, de governadores do Sudeste. E a Raniel vai justamente falar agora, explicar como é que está essa composição, como é que está agora esse diálogo, né, entre o Bolsonaro e esses governadores que declararam apoio para a candidatura à presidência da República, a reeleição, no caso, ao presidente Jair Bolsonaro. É isso, Raniel? Boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Olha, dia intenso por aqui, porque logo cedo o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada Romeu Zema, governador reeleito em Minas Gerais. Ele que declarou apoio publicamente durante esse encontro no Palácio da Alvorada e disse que o PT deixou apenas tragédia no Estado. Por isso, está declarando esse apoio ao Bolsonaro. O presidente disse que esse vai ser um fator decisivo para a virada em relação aos votos que ele recebeu no primeiro turno. Vamos escutar um trecho de Zema. Se tivesse tido essa pandemia, fosse com uma administração do PT no Brasil. Presidente, por favor, com o apoio do governador Zema, o senhor acredita que é possível virar a eleição em Minas? Eu tenho certeza disso. O Zema tem gosta de grande credibilidade, dado a administração que ele fez. E esse apoio, no meu entender, é decisivo. E em Minas Gerais, nós vamos ter uma boa diferença para o adversário. Já com essa... Eu acho que a Raniel não estava me ouvindo, mas já saiu. Já passou, agora eu estou ouvindo. Já passou a parte. Agora eu estou ouvindo. Já passou a parte. Você queria complementar mais alguma coisa sobre o primeiro assunto, Raniel? Sim, Eduardo. Sim, olha, é o seguinte. Apoio declarado de Zema. Agora há pouco também, Cláudio Castro, governador reeleito no Rio de Janeiro, do PL, mesmo partido do presidente, também está declarando apoio a Bolsonaro. Então, são 2 colégios eleitorais importantes. E em São Paulo, tudo indica que Rodrigo Garcia, que ficou em terceiro lugar, atual governador do PSDB, vai também declarar apoio a Bolsonaro e a Tarcísio de Freitas, que saiu na frente neste primeiro turno contra Fernando Haddad do PT. Eles estavam até tentando negociar uma troca de apoios entre São Paulo e Rio Grande do Sul para que o candidato do PT apoiasse Eduardo Leite, que é do PSDB, candidato à reeleição no governo do Rio Grande do Sul, mas essa negociação não foi adiante. E um outro apoio também importante que Bolsonaro recebeu hoje pela manhã foi do ex-ministro Sérgio Moro. Moro, que saiu do governo de Bolsonaro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dizendo que o presidente estava interferindo na Polícia Federal, agora se posicionou, agora há pouco, nas redes sociais, dizendo que declara voto a Bolsonaro, até porque foi ele quem condenou Lula. Só lembrando, Eduardo, que esses colégios da região Sudeste, Minas Gerais, que Lula teve vantagem no primeiro turno, foram mais de 500 mil votos de diferença em relação a Bolsonaro,
Rio de Janeiro, São Paulo e o Espírito Santo, região sudeste, soma 42% do eleitorado brasileiro. Além disso, Bolsonaro também anunciou a antecipação da parcela do Auxílio Brasil e possibilidade de pagamento do 13º do Auxílio Brasil para as mulheres, as mães que estão no programa, fazendo um aceno ao eleitorado que tem resistência ao seu nome. Pois é, são as composições, né, Raniele? Raniele, a gente segue falando sobre essa questão de apoios, porque o PDT de Ciro Gomes, ele vai se reunir, né, para definir o apoio, né, nesse segundo turno. Já a Simone Tebet, que foi terceira colocada na eleição, candidata a presidente pelo MDB, deve se manifestar até amanhã. Pelo menos essa é a previsão, não é isso, Raniele? Olha, esse dia também vai ser marcado pela definição dos partidos. Neste momento, aqui em Brasília, na sede do PDT, o presidente nacional da sigla, Carlos Lupe, já está falando com a imprensa e declarou apoio a Lula no segundo turno. Ele rechaçou o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, sobretudo durante a pandemia. Ele disse que já conhecia, porque ele é do Rio de Janeiro e sabia que o governo de Jair Bolsonaro seria muito tumultuado, e agora foi comprovado, de acordo com ele. Então, pegando esse gancho de desastre na condução da pandemia, Carlos Lupe e Ciro Gomes, que foi o candidato da presidência, declaram apoio a Lula. Ciro disse que vai seguir o partido, ele não estava aqui em Brasília, e sim acompanhou a reunião remotamente. Só lembrando que Ciro teve mais de 3.599.000 votos no primeiro turno. E Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar, teve mais de 4.915.000 votos. Ela também, como eu já havia antecipado, quer declarar apoio a Lula, já falou a aliados, mas ela não quer ninguém intermediando esse apoio, quer sugerir pontos do seu plano de governo ao plano de governo de Lula. Essa reunião deve acontecer até amanhã. Ela está aguardando o posicionamento dos integrantes do partido, porque ela já tem esse apoio fechado e definido. Já a União Brasil, de Luciano Bivar, presidente da sigla, quer também declarar apoio a Lula, mas enfrenta resistência dentro do partido. Eduardo. Obrigado, Raniele, pelas informações, essas composições que estão sendo feitas, né? O segundo turno aí ainda tem uma certa distância para acontecer e, claro, você acompanhando os bastidores aí também na capital federal. Obrigado, Raniele. Até amanhã, Raniele Veloso falando ao vivo lá de Brasília. Agora eu volto aqui para a capital São Luís com informações ao vivo com o Ciro Mineiro, que tem dados sobre o calendário deste segundo turno. Importante também, prestação de serviço para você que acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. O Ciro Mineiro já está aqui conosco. Boa tarde, Ciro. Olá, Eduardo, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Eduardo? Datas, prazos importantes exatamente para esse segundo turno, né, que está marcado para acontecer no próximo dia 30 de outubro. Olha só, Eduardo, a partir do dia 7 de outubro está autorizado o horário eleitoral gratuito, né, que volta a ser exibido tanto na TV como no rádio, agora com tempo dividido igualmente entre os candidatos finalistas. No caso, né, aqui para o estado do Maranhão, somente a disputa presidenciável, ou seja, Lula e Bolsonaro. No dia 22 de outubro, importante também a gente destacar essa data, Eduardo, é a data do debate presidenciável realizado pelo SBT em parceria com outros veículos de comunicação. Já no dia 27 de outubro, é o último dia em que os candidatos podem realizar reuniões públicas e comícios. No dia 28 de outubro, é o último dia em que é permitido a divulgação de anúncios políticos na imprensa, principalmente no rádio e na televisão. No dia 29 de outubro, é o último dia em que é permitido atos de campanha, utilização de alto-falantes ou amplificadores de som para a realização de propaganda eleitoral e distribuição de material gráfico político. E no dia 30 de outubro é o grande dia, né, o dia da votação, o segundo turno, né, das eleições 2022, que deve acontecer conforme, né, aconteceu no primeiro turno, também acontecerá entre 8 da manhã e 5 horas da tarde, de acordo com o horário de Brasília. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio, desejando uma excelente tarde a todos. Obrigado, Ciro. Para você também, bom trabalho aí também para você. Boa terça-feira. Ciro Mineiro trazendo informações importantíssimas, né? Vai ter o segundo turno ainda para presidente da República em todo o Brasil. Maranhenses brasileiros terão que voltar às urnas para votar, não é isso? 1h25. Aí eu começo a girar aqui com o Geisael e o John também, que eu apresentei logo no início, estão aqui conosco, porque o deputado estadual Iglesio Moisés, ele comemorou a renovação do mandato. Até aí tudo bem,
mas reagiu e proferiu xingamentos e palavrões ao secretário de Comunicação do Governo do Estado, Ricardo Capelli. Gisele Marques tem detalhes sobre esse assunto. Gisele, muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo Ericeira, John Coutrin e o pessoal que está em casa aí assistindo o nosso programa. O Iglesias, ele mudou para o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, o mesmo partido do governador Brandão, para encarar aí, lado a lado, a campanha com o agora governador eleito. E o PSB tem como tesoureiro o secretário de Comunicação, Ricardo Capelli. O Iglesias sempre teve um posicionamento sempre buscou um posicionamento de independência dentro do parlamento, inclusive fazendo críticas ao governo Dino quando se achava no direito de fazê-las, e com isso ele foi criando ali algumas rusgas. E durante a campanha, pelo fato de estar afiliado ao PSB, teve a ameaça, inclusive até um possível pedido de expulsão dele do PSB, o que acabaria por inviabilizar completamente a sua reeleição. O Iglesias ficou calado, aguentou algumas humilhações, tiraram tempo de televisão dele. Ele, inclusive, costuma fazer campanha como pode e financeiramente não depende de política, é um médico muito bem remunerado pela sua profissão como médico. Ele seguiu na raça e aí fez um desabafo numa transmissão ao vivo pelas suas redes sociais, do momento em que comemorava a sua vitória. Você vai ver agora. E mais uma vez, quem duvidava do nosso potencial, os canalhas que tentaram nos calar nesse momento, e vai aqui nominalmente, Ricardo Capelli, você é um grande vagabundo! Em São Luís, tentou me expulsar do partido, aqui estou eu, porque você é um nunca se elegeu a vereador, e eu tô reeleito. E vai ficar online aqui, me processa, que esse eu quero pegar teu, vagabundo. Rapaz, Clima quente, né? O Iglesias... Foi um desabafo forte, né? Foi, eu até brinco muito com ele, eu me dou bem com o Iglesias, eu falei, rapaz, tu é doido, né? E realmente o Iglesias, é claro que a gente precisou aí colocar o Pi e inclusive alguém ali que elevou um dedo fez um gesto, né? Ao final ali. Deve ser apoiador, obviamente, do Iglesias, né? Também deve estar chateado com alguma não sei se era a esposa, eu não sei quem era, eu sei que o Iglesias chamou o Capelli de filho da fruta, né? Vagabundo, canalha, P no C, entendeu? E assim, não sei se esse é um indicativo do tom que pretende adotar na Assembleia, porque o partido, sinceramente, não lhe deu nenhum tipo pelas palavras dele, não lhe deu nenhum tipo de guarida. Eu conversei com ele hoje pela manhã, pedi até que ele, se tivesse um tempinho, enviasse um vídeo. Como não enviou um vídeo até o tempo de a gente ir para o ar, mas eu guardei aqui as palavras do Iglesias. Eu perguntei a ele por que essa reação. E ele disse, abre aspas, reação proporcional ao tamanho da sacanagem que foi gestada contra mim pelo Ricardo Capelli e avalizada pelo senador eleito Flávio Dino. É isso. John Coutrin, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Palavras muito duras, né, do Iglesias aí ali já era depois do resultado, né, de domingo, já estava ali comemorando. Ele venceu, ele comemorou também. Comemorou, claro, né? Exatamente. Mas ele foi esperto em ter ficado calado durante a eleição. A questão dá para se perceber, o Capelli é dirigente do partido, né, acho que é tesoureiro, se eu não me engano, tem influência no PSB, inclusive nacionalmente, e eu vejo que o Iglesias vai enfrentar problemas com o partido, né, não só na campanha, isso é uma tendência aí, daqui para frente, já que ele também faz críticas ao próprio Flávio, que também é outro nome importante do PSB, né? Eu não sei nem como é que vai, se o Iglesias vai permanecer no PSB, essa é a grande pergunta, eu acho difícil. Pouco provável o Iglesias permaneça no PSB diante dessa reação dele já
no primeiro dia depois de ser reeleito, né? É fato que eles vão ter que dialogar, viu? Vai ter, exatamente. Vai ter que dialogar internamente ali, porque foram duras críticas, como o Geisel já colocou aqui, vai ter que haver um diálogo interno. Exatamente. Até porque a ideia é do PSB, né? E Iglesio não baixa a bola. Eu conheço. O Iglesio não é muito de não baixa a bola. O comportamento foi... O Iglesio não é muito de grupo, não é? Ele é mais independente. O Iglesio é independente, ele não fica em um grupo. Você pode observar pela carreira do Iglesio, ele sempre tem problemas, né? Apoiou o Braz, mas hoje critica bastante o Braz. Ele tem independência, né? Ele não é muito ligado, atrelado a grupo nenhum, o Iglesio. E isso está demonstrado mais uma vez, né? Ele faz críticas tanto ao Capelli quanto ao Flávio. E essa relação não deve ser muito boa ali, já no decorrer do mandato dele com o partido. Eu não sei se vai haver sanções do PSB em relação ao próprio Iglesio, né? O Iglesio pode sair do partido, mas há brechas para isso, né? Há algumas brechas para isso. Então, vamos ver de que forma reagirá o partido em relação a essa fala do Iglesio. Houve também um problema quando o Iglesio declarou apoio fez comentários, né, elogiosos ao Ciro Gomes, ainda na campanha. Era exatamente essa a desculpa que o partido ia usar para expulsá-lo. Exatamente. Era essa a desculpa. Então pode Seria ser uma isso. espécie de infidelidade partidária. Né? Então pode ser isso, ser usado também contra o Iglesio aí pela direção do PSB. Acho muito difícil que isso vingue. No entanto, tem que se considerar, só para poder explicar, João, para as pessoas de casa, que algumas pessoas elas não compreendem ou elas precisam ser lembradas. Quando o John fala que ele pode ter problema se quiser sair do partido, é porque hoje em dia a legislação considera que o mandato pertence ao partido e não ao eleito. De modo que é preciso que haja alguma desculpa realmente válida e aceita pela justiça para que o candidato possa deixar a legenda sem perder o mandato. Porque se o candidato, por exemplo, eleito agora pelo PSB, ele pede para sair do partido, o partido entra na justiça requerendo o mandato dele e aí o mandato vai para o suplente. No caso, ele, se quiser sair do partido, ele pode dizer que foi perseguido pelo partido, que o partido não deu tempo de televisão para ele, que ele não se sente confortável, porque pode ser perseguido. Aí sim ele teria o pretexto, a desculpa, onde a justiça levaria isso em consideração para que ele não perdesse o mandato. Só reforçando que o PSB é a maior bancada, né? Se eu não me engano, foram 11 deputados eleitos. 10 ou 11 deputados eleitos foram a maior bancada. E, se eu não me engano, foi o único estado em que o PSB fez o governador e o senador. Foi. Foi Maranhão, né? Fechado, no caso. Fechado, né? Governador e senador. Não, fechado não. Foi o único estado onde elegeu mesmo. Sim, eu digo o governador e o senador. Onde elegeu o governador, onde elegeu o senador. Fez essa dobradinha aí. 1h33, a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, falando agora do caso João Bosco, que segue com questionamentos a serem esclarecidos. Eu vou acionar mais uma vez o Geisel. Geisel, as investigações continuam, seguem ou como é que está essa situação? Olha, nós fizemos o alerta aqui e também no meu blog, geisel.com, de que o governador Brandão gostaria muito de vencer as eleições, especialmente no primeiro turno, para dar uma abafa no caso João Bosco, porque é um caso que envolve diretamente, não é indiretamente, envolve diretamente um secretário seu, chamado Daniel Itapari Brandão, que também é seu sobrinho e é seu parceiro de negócios. Foi o Daniel Itapari Brandão quem ligou para o assassino de João Bosco no dia 19 de agosto, convidando ele para uma reunião, onde se reuniram no Tech Office o vereador Beto Castro, o João Bosco, a vítima, o assassino Gilbson Cutrim e o secretário Daniel Itapari Brandão. Foi o Daniel quem ligou para o Gilbson. De modo que, estando diretamente ligado ao caso, desde o início das investigações, mesmo citado no depoimento da viúva, no depoimento do assassino e no depoimento do Beto Castro, segundo o próprio governador Brandão confessou em um debate na TV, o sobrinho sequer fazia parte do inquérito. E eu tenho acompanhado esse caso junto com um consórcio formado por alguns jornalistas e fui tentar conversar com o secretário de Segurança, fui tentar conversar com o delegado geral, Jair Paiva. Já eu vou colocar o vídeo para a gente poder relembrar, mas eu quero mostrar para vocês uma foto do dia da votação, onde o governador Carlos Brandão se reuniu com toda a família após votar lá na cidade de Colinas. Essa é a foto, ele reunido com a família, e em destaque eu gostaria que colocasse a foto com o sobrinho dele aparecendo logo atrás, tá? Coloca aí para mim, por favor. Nessa mesma foto, pronto, o Daniel Itapari Brandão aparece ali atrás do tio. E o alerta que nós fizemos, ele vai ser colocado em prática.
A partir de agora, o sistema de segurança pública do Estado, todo sob suspeita, vai ser colocado para proteger o sobrinho do governador, já que o governador foi eleito. E está exposto o sistema de segurança pública, porque veja bem o que eu tentei fazer, o que eu tentei pegar de declaração do secretário de Segurança, Coronel Leite, e do delegado Jair Paiva, em um evento da Cúpula de Segurança Pública de apoio ao Brandão. Coloca aí, por favor. Delegado Jair Paiva, dá uma palavrinha aqui comigo rapidinho, a respeito do caso João Bosco. O que o senhor tem a dizer? Por que a Secretaria de Segurança, por que a Delegacia, por que o pessoal não fala mais a respeito do caso? O inquérito é sigiloso. Mas por que não fala sobre a presença do Daniel, hein, secretário, delegado? Por que o senhor não fala a respeito da presença do Daniel? Delegado Jair Paiva, por que o senhor não fala a respeito da presença do Daniel, delegado? Secretário, diz uma coisa aqui pra mim a respeito do caso João Bosco. Estou em outro evento, Geisael. Mas... Marca uma audiência que eu vou contigo falar. Não, eu vou lá. Eu vou lá. Não, basta você me marcar. Basta marcar. Marca coronel, comigo. A secretaria está calada em relação a um caso que envolve, coronel. Marca uma pauta. Marca uma pauta. Mas a gente já mandou e-mail e ninguém responde, não, pra mim não. Marca uma pauta. pauta. Não, mas pro governo, o governo não responde, coronel. Marca uma pauta. Por que não falam a respeito do Daniel? Eu vou marcar com o senhor. O senhor fala comigo a respeito do assunto? Então, marca comigo. Então eu vou marcar com o senhor. Eu nunca recebi nada teu. Não, mas a Secretaria de Comunicação recebe. Não, você está falando... a gente mandar. Eu não sou secretário de Comunicação, sou secretário de Estado da Segurança Pública. Então que dia o senhor pode me receber, secretário? Marca. Manda para mim que eu vou te colocar na minha agenda. Senhor. Marca. Eu já estou marcando com o senhor. Não se marca aqui, é formalmente. O que salva a administração é formalidade. Vou marcar com o senhor. Muito obrigado. Secretário Coronel Leite, o senhor já sabe que eu liguei para o senhor, depois já dessa gravação, mandei uma mensagem de WhatsApp para o senhor, mandamos e-mail diretamente para a Secretaria de Segurança Pública, já que o senhor disse que não é secretário de Comunicação, que é para onde se enviam as demandas do governo. Falei diretamente com a sua assessora da Secretaria de Segurança Pública, que me retornou dizendo que ia marcar. Hoje eu já tornei mandar uma nova mensagem para ela. Eu quero conversar com o senhor, como o senhor disse que estaria disponível para uma pauta. Hoje, eu quero mostrar para você de casa como toda a cúpula de segurança pública está comprometida. Você acabou de ver o delegado-geral Jair Paiva, você acabou de ver o secretário de Segurança do governo do Estado. E eu vou mostrar uma foto para você agora do coronel, o coronel comandante da Polícia Militar, Emerson Bezerra. Coloca aí a foto do coronel Emerson participando diretamente da campanha do Brandão. De bonezinho e tudo. Tá aí, ó. Ou seja, a cúpula de segurança toda do Estado, aparelhada politicamente para proteger o sobrinho do governador de um caso esdrúxulo de corrupção que começa dentro da Secretaria de Educação, com a liberação de um pagamento de 2014 que estava em restos a pagar, a uma empresa que sequer poderia receber porque estava inapta, inativa, sem as certidões, e a partir desse pagamento senta em uma mesa o secretário da SEMAG, Daniel Itapari Brandão, que ligou para o Gilbson Cutrim, sentaram juntos com o funcionário da SEDUC e empresário João Bosco e mais o vereador Beto Castro para discutir uma propina de 50% a respeito desse pagamento. Eu tentei entrar em contato hoje com o secretário, ou melhor, com o delegado-geral Jair Paiva. Veja só a reação do delegado Jair Paiva. Coloca, por favor. Alô? Bom dia, delegado Jair Paiva. Bom dia. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Delegado, aqui é o jornalista Geisael Marques. Eu queria saber do senhor, depois que o governador Brandão confirmou a presença do Daniel na cena do crime lá do João Bosco, o que a polícia pretende fazer em relação ao Daniel? Vão chamar o Daniel para depor? Vão incluir ele no inquérito? Porque o governador disse que ele não está incluído no inquérito. Rapaz, isso aí quem tem que decidir é o delegado que preside o inquérito.
não tenho nenhuma intervenção, nenhuma atuação dentro da atividade do delegado em si. Eu não posso intervir. Isso aí o delegado que preside o inquérito que vai fazer isso aí. Tá bom? Você pode perguntar para ele que ele deve responder. E delegado Jair, por que foi dado folga para o pessoal? A informação que a família me deu é que eles procuraram o delegado e a delegacia na semana passada e deram a informação que estava todo mundo de folga, que só ia voltar a trabalhar essa semana. Essa informação confere? Não confere, não. Você deveria procurar o superintendente da homicídios para saber dessa informação. Mas foi dada essa informação para alguém da família, que foi lá buscar a informação. Eu não sei disso. O que eu sei é que ninguém foi dado folga, não. O delegado, inclusive, estava lá trabalhando na sexta-feira pela manhã. Pois foi nesse dia mesmo que ela foi lá, procurou o delegado e a informação que deram para ela, para essa pessoa da família, essa pessoa ficou sabendo que diz que o delegado e todos os investigadores tinham sido dados férias e que eles só voltariam depois do domingo da eleição. Até onde eu sei não procede não, mas se você procurar o chefe imediato do delegado, ele vai dizer o que aconteceu. Até onde eu sei isso não procede, tá bom, amigo? Eu estou aqui no meio de uma reunião, depois eu posso falar com você, certo? Ok, muito obrigado. O delegado Jair Paiva só me atendeu porque não tinha o meu telefone salvo. A partir de hoje, o delegado Jair Paiva não me atende mais. Assim como acontece com o delegado Murilo Tavares, assim como acontece com o coronel Silvio Leite, assim como acontece com todas as autoridades envolvidas. Essa história de que é só entrar em contato com fulano é mentira de todos vocês. Coronel Leite, o senhor mentiu ao dizer que bastava eu lhe procurar, que o senhor ia falar comigo. Está todo mundo abafando o caso. Isso é gravíssimo. Inclusive, será necessário que alguém tenha coragem de solicitar a federalização do caso, porque o sistema de segurança pública, a cúpula da segurança pública do Maranhão, está completamente comprometida. Ninguém mais tem moral para continuar à frente da segurança pública tentando abafar. Quando o senhor diz para a gente procurar a superintendência de homicídios, nós vamos fazer isso, viu? Não vai ter desculpa nenhuma. Tudo que vocês estão dizendo para a gente fazer a respeito do caso, nós estamos fazendo. Como é que é, delegado Jair Paiva? É para eu procurar de novo o delegado Murilo? Eu vou procurar. Bora ver se o delegado Murilo tem a hombridade que deve caber a um homem que é funcionário público de me atender, de dar alguma informação. E o senhor, delegado Jair Paiva, no dia que eu fui atrás do senhor filmando, o senhor disse que o inquérito era sigiloso, que não podia falar a respeito disso. Por que o senhor não me deu a mesma informação que o senhor me deu hoje? Olha, procure o delegado do caso, procure o superintendente. Pois nós vamos procurar, de novo, a nossa reportagem, porque o nosso compromisso aqui é com a verdade. A gente não tem compromisso aqui de encobrir erro mal feito de ninguém, não. Daniel Itapari Brandão, o sobrinho do governador, está envolvido diretamente. Vocês sabem disso. Vocês estão encobrindo o caso. Inclusive, já tem informação hoje, vou passar em primeira mão, que o governador Brandão vai trocar toda a cúpula de segurança por causa desse caso. Vai trocar o secretário de Segurança Pública, que eu já sei até quem é, vou confirmar a informação para trazer aqui em primeira mão. E aí o secretário de Segurança Pública tem a prerrogativa de trocar o comandante-geral da Polícia Militar, tem a prerrogativa de trocar o delegado-geral, tem a prerrogativa de dar outra... Isso vai ser para dar desculpa esfarrapada para encobrir que o seu sobrinho, Daniel Itapari Brandão, é figura-chave. Até hoje, a polícia não devolveu o celular do João Bosco para a família. Até hoje, mesmo tendo sido dito no depoimento do Gilbson Coutrinho que foi o Daniel quem ligou para ele para marcar o encontro onde o Gilbson matou o Bosco, nunca ninguém pediu o celular do Daniel. A polícia está sendo omissa e seria necessário que entrasse a federalização, que fosse uma equipe independente para investigar esse caso, porque agora que o governador foi reeleito, agora mesmo é que a cúpula da segurança não terá nenhum compromisso, zero, mesmo que o senhor troque o secretário de segurança, e principalmente por isso, será para proteger o seu sobrinho.
A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, 1h44. Agora levando um recado para você, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe nosso aplicativo Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E hora a seguir tem as notícias do interior do estado. Um intervalo rapidinho, a gente volta já já com os bastidores da política e, claro, com as informações do interior do Maranhão. A gente volta já. 1h49 agora, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Eu, Geisel Marques e John Coutrin, a gente segue por aqui levando muita informação para você. E hoje é dia de São Francisco, a Diocese de Caxias já iniciou as homenagens ao santo. Diz que na volta eu voltaria com as informações do interior do estado. Quem vai participar agora ao vivo conosco é o José Carlos, que tem informações ao vivo. Zé Carlos, muito boa tarde a você. Olá, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos. Pois é, o festejo de São Francisco é um dos maiores aqui da região dos Cocais. Muitas igrejas comemoram São Francisco aqui em Caxias, fazem as suas atividades, mas o principal foco desse festejo aqui na região não acontece exatamente em Caxias, e sim numa cidade próxima daqui, que é São João do Soter. Lá está construído o Santuário Diocesano de São Francisco das Chagas, que reúne milhares de pessoas, que concentra também várias romarias. A gente conversou com o bispo Dom Sebastião, o chefe da Diocese de Caxias, sobre as atividades do festejo aqui na região. Vamos ouvir. Então nós estamos assim retomando o festejo de São Francisco das Chagas, lá no nosso Santuário Diocesano. Mas nós estamos também em unidade com outras paróquias. Na Diocese nós temos 5 paróquias com São Francisco padroeiro. Em Timon, em São Francisco do Maranhão, em Jatobá, em Luiz Rocha e agora também em São João dos Patos, porque São Francisco é o co-padroeiro. Então temos toda essa caminhada aí para realizar, mas já começamos bem aqui, caminhando com São Francisco e fazendo os passos mesmo. Quando o bispo fala que iniciou a caminhada, não é retórica não, é uma caminhada muito grande mesmo, saindo daqui de Caxias até a zona rural de São João do Soter, são quase 50 quilômetros e os católicos vão com muita fé, né? Viram à noite caminhando, chegam cedinho no santuário e é uma grande festa. Eduardo. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações, não tenho dúvida disso. Povo católico aí de Caxias, participação efetiva aí. Obrigado, Zé Carlos, grande abraço a todos aí no município de Caxias. E olha, muita sujeira, inclusive a gente denunciou isso aqui no Jornal da Difusora, nas principais ruas de Imperatriz, aqui na capital não foi diferente, no interior do estado, Brasil afora, na verdade, por causa aí dos materiais de propaganda jogados nas vias inadequadamente, claro, né? Além de poluir com muita sujeira, pode trazer problema. Eu vou participar agora aqui com o Marcelo Júnior, que participa aqui ao vivo conosco. Não é isso, Marcelo? Uma situação muito delicada, sujeira que fica espalhada, pode ocasionar outros tipos de problema, como entupimento de esgoto, enfim, uma sujeira, problema de meio ambiente. Lamentável isso aí, não é isso, Marcelo? Muito boa tarde a você. Oi, Eduardo, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora. Uma vergonha, lamentável esse tipo de atitude, emporcalhando as cidades e prejudicando o meio ambiente. E aqui em Imperatriz, o derramamento irregular desse tipo de material foi acima até daquilo que era esperado. E o pior, não foi só perto dos locais de votação. Muitas áreas da cidade que não tinham nada a ver com esse movimento eleitoral acabaram também sendo prejudicadas. Um exemplo é o centro comercial, a região do Grande Calçadão e a Avenida Getúlio Vargas. Ainda no sábado, véspera da eleição, a gente observava essa situação
que incomoda bastante a população e que traz enormes prejuízos, como você diz, prejudicando, entupindo a rede coletora de esgoto e também a rede coletora de águas que são das chuvas. E com a proximidade do período invernoso aqui na cidade de Imperatriz, a situação tende a piorar. As equipes de limpeza urbana aqui da cidade estão num mutirão desde ontem nas primeiras horas, mas vai demorar pelo menos até o próximo sábado para que toda essa limpeza seja concluída e retirar esse material que segue espalhado aí em muitas localidades aqui de Imperatriz. Nós, inclusive, conversamos com o coordenador da limpeza urbana que está aí nessa força-tarefa para tentar limpar a cidade. O nosso serviço, essa semana, aumentou muito. Devido às eleições, só que nós estamos com 2 equipes trabalhando. E nós também temos o pessoal da noite, mas até sexta-feira nós damos a resposta. Ou seja, pelo tamanho do município de Imperatriz, é um esforço que está sendo necessário aí essa grande atividade das equipes de limpeza urbana aqui na cidade de Imperatriz. Lamentável crime eleitoral, vamos torcer que a justiça esteja atenta e possa punir esses sujões que prejudicam os municípios e naturalmente aqui a cidade de Imperatriz. Volto com você, Eduardo Ericeira. Pois é, Marcelo, o crime eleitoral e o crime ambiental, né? Porque polui de fato o meio ambiente, nem atrai voto, na verdade, não agrega nada isso aí. Obrigado, Marcelo. Grande abraço a você. A gente segue com o Jornal Difusora na sua primeira edição, agora os destaques dos municípios em foco com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. Foi inaugurada mais uma obra de grande importância para Senador La Rocque, a UBS, que recebeu o nome de uma antiga moradora do povoado Cumaru. Estamos hoje entregando mais uma importante obra à população de Senador La Rocque. Hoje é a unidade básica de saúde aqui do Cumaru, recebeu o nome da Dona Maria dos Santos, né? Uma homenagem aí à Dona Maria Pereira dos Santos, uma moradora aqui do Cumaru, antiga moradora do Cumaru, e entregando essa obra totalmente estruturada, confortável, um ambiente confortável para receber bem as pessoas que precisarem dos atendimentos de saúde, atenção primária aqui no Cumaru. Então é uma felicidade. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 1h55, agora Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. E a gente segue, né, com o Jornal Difusora na sua primeira edição. Agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado e olha, depois do intervalo tem um resultado do primeiro turno, né, das eleições, colocam muito em xeque as pesquisas eleitorais. Você vai saber mais a respeito desse assunto e de outros logo após o intervalo. Continue conosco, eu, Geisel e John estamos esperando por você. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora 2 horas em ponto, 14 horas. E eu volto aqui com um recadinho importante para você.
Você que nos acompanha aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, um recado super especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza, na Grande São Luís, o bairro do Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem perto da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. Recado importante para você, e você sabe o melhor de tudo, é que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e agende sua visita agora mesmo pelo WhatsApp, o DDD 98 99109 0335 ou então 991 88 4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franelli Tenda trazem para você para investir ou morar. O Costa Araçagi é o lugar. A gente segue agora circulando aqui com a informação com o John Coutrin e Geisel Marques, porque na Assembleia já começou o debate sobre a escolha do próximo presidente da Casa Legislativa. Quem tem informações a respeito deste assunto é John Coutrin. E eu acabei de receber aqui um vídeo, viu? Já o deputado Rildo Amaral já declarou apoio aqui para o Otelino, né? Ser reconduzido. É o primeiro deputado já a se manifestar. O Rildo Amaral lá de Imperatriz, Eduardo, ele foi reeleito, né? Deputado estadual, e já divulgou um vídeo nesse momento, né? Já declarando apoio para a recondução do Otelino Neto à presidência da Assembleia. Está aí o vídeo, né? Já podemos observar aí o vídeo já do Rildo lá na Assembleia, já declarando apoio para o Otelino. E assim vai ser. Assim, tem a legenda ali, a gente está sem áudio, John, mas tem a legenda ali, o pessoal também pode ler também. É só clicar lá no canto ali, tem um direito lá, tem baixo, botar o áudio. Então, portanto, hoje o Lula também esteve lá, o Carlos Lula, na Assembleia, né? E também falou essa questão de eleição da mesa diretora. E aí, Eduardo, o Geisel, o Lula falou o seguinte, que o grupo do governador Carlos Brandão, né, o grupo deve ter apenas um candidato. Essa decisão será tomada, deve ser um candidato único do grupo. E o Otelino já é presidente e talvez o principal nome do grupo do Brandão, sem dúvida, para ser novamente presidente da Assembleia. Ele foi coordenador de campanha, na verdade, né? Foi o coordenador de campanha do Flávio. Está muito bem com o grupo, né? O segundo mais votado, uma votação também. Exatamente. Então, é um aliado de primeira hora, tanto do Brandão quanto do Flávio. E já começa a receber as manifestações de apoio ao Otelino para ser reconduzido, né? Ali na Assembleia, o Rildo. Assim como foi da vez passada, em que os deputados foram manifestando, né, espontaneamente o desejo de ter o Otelino como presidente. E aí já começam novamente as manifestações espontâneas desses deputados já para que o Otelino siga à frente do comando da mesa diretora, do comando da presidência da Assembleia. E o Rildo Amaral já é o primeiro deputado, Gisele. Você conversou com o Carlos Lula, né? Sim, também, inclusive, sobre esse assunto, não é isso? A gente tem, inclusive, o vídeo, o John Coutrin gravou um vídeo com o ex-secretário de Saúde, agora deputado estadual eleito, inclusive, teve uma votação também boa, a gente comentou ontem, foi o terceiro mais votado no Maranhão, ele falando também a respeito deste assunto. Vamos ouvir a sonora aí do Carlos Lula. Ter calma em relação a isso. O governo Carlos Brandão não é um governo só do PSB, é um governo de um amplo leque de partidos. A gente tem do PSB o PP, a gente tem partido de vários espectros, da esquerda, da direita, então a gente tem que contemplar todo mundo. Então precisa ter calma. O PSB ele já elegeu o governador, já elegeu o senador, elegeu uma bancada considerável de deputados. Não necessariamente a gente tem que ter o PSB na presidência da Assembleia Legislativa. Eu acho que isso tem que ser conversado,
o fundamental é que essa decisão seja do grupo, né? E que a gente não tenha divisão do grupo para essa disputa. A gente conversa, a gente dialoga e a gente cria consenso. Então, dá para se dizer que o grupo do Carlos Brandão terá um candidato único à presidente da Assembleia, é isso? Eu acho que esse tem que ser a intenção de todo mundo, que o grupo do governador Carlos Brandão tenha um só candidato à presidência da Assembleia, que isso seja consenso, que a gente não precisa ter essa disputa na casa. Em relação à composição de forças, né? Terminou a eleição, aqueles que não estiveram com o Carlos Brandão, como é que vai? Você acredita que vai haver uma nova readaptação, um novo, né, momento entre essas pessoas? Eu quero acreditar que sempre a gente pode dialogar pelo Maranhão. Sim. Quem eventualmente perdeu as eleições, mas acha que pode construir conosco, sempre vai ter a porta aberta. Então o governador Carlos Brandão é uma pessoa muito democrática, é muito aberta a isso também, ele vai saber conversar com as pessoas se elas acharem que se deva conversar no momento adequado. 2h06, a gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, e o governador Carlos Brandão, mencionado aí pelo agora deputado eleito Carlos Lula, foi reeleito ao cargo, né? E o vice-governador eleito Felipe Camarão, além do senador eleito Flávio Dino, agradeceram a vitória nas urnas com uma caminhada no centro da capital. O ato político serviu também para reafirmar o apoio à campanha do ex-presidente Lula neste segundo turno das eleições presidenciais. O ato, que recebeu o nome de Caminhada da Gratidão, contou com a presença do governador reeleito Carlos Brandão. A passeata ocorreu na Rua Grande, principal via no centro comercial de São Luís. Brandão esteve acompanhado do senador eleito pelo Maranhão, o ex-governador Flávio Dino, e do vice-governador na chapa, Felipe Camarão, do PT. Apoiadores da candidatura petista e que apoiavam a reeleição de Brandão e Dino também estiveram presentes, além de lideranças políticas, deputados estadual e federal. Esse é o caminho da vitória, muita mobilização, começando hoje, e vamos ampliar a vantagem de Lula. Lula fez 68% no Maranhão e a nossa meta é ampliar essa diferença para ajudar a nossa vitória, que virá no dia 30. O Flávio Dino será um grande senador que vai caminhar para a reconstrução do país com o presidente Lula, e o Carlos Brandão, para governar melhor ainda o nosso estado, precisa do presidente Lula. Por isso, eu peço que todos e todas os maranhenses nos ajudem a caminhar conosco e eleger o presidente Lula nesse segundo turno. Aqui no Maranhão, dos 217 municípios, em 214, o candidato petista venceu. Em apenas 3, o candidato do PL à reeleição saiu vitorioso nas urnas. Foram quase 69% de votação para o candidato ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pouco mais de 26% favoráveis à reeleição de Jair Bolsonaro. A gente segue acompanhando, né, as movimentações aqui no Maranhão, pró-Lula e também pró-Bolsonaro, claro, os dois candidatos que disputam a presidência da República nesse segundo turno. Por falar em eleição, olha, o resultado do primeiro turno, ele coloca muito em xeque aí o resultado das pesquisas. Muitas pesquisas erraram aí absurdamente a questão dos números, tanto para presidente quanto para o governo do estado, enfim, isso causou um certo cheque aí na questão das pesquisas eleitorais. Geisel Marques. Vamos lá. Eu costumo dizer todas as vezes aqui que eu não gosto de descredibilizar pesquisas, mas eu olho todas elas com muita desconfiança. É o que eu digo sempre aqui. E, de fato, aqui no Maranhão e em todo o Brasil, a maior parte das pesquisas errou, e não errou dentro da margem de erro, não. Errou de forma, assim, espetacular. E isso, inclusive, passa a ser motivo de discussão até de o que se fazer com esses institutos de pesquisa a partir de agora. Há algumas ideias, viu, John Coutrin, que se pretende colocar em prática, do tipo, eu não concordo muito com essa questão de censurar a pesquisa e tal, mas alguma coisa precisa ser feita, né? Há sugestões até de que se coloquem essas pesquisas que são usadas para tentar induzir a vontade do eleitor e divulgam números que não são os números reais, de que elas sejam incluídas até no inquérito das fake news. Porque elas acabam tendo, sim, uma influência, no final das contas, na vontade do eleitor. Acabam induzindo. Eu falei isso aqui, isso foi utilizado no Maranhão, inclusive deu certo no Maranhão, por algumas estratégias de campanha, que no final das contas acabou arrebatando o voto útil e transformando o resultado da eleição. Aí quando dá certo, aí se diz assim, a pesquisa acertou. Não é que acertou, é que a estratégia colocada em prática foi confirmada, deu certo, conseguiram sucesso na estratégia, mas realmente algumas ficaram assim muito distantes dos números finais da eleição.
Já tem até CPI, falando em CPI, né? Já tem me propondo lá no Senado, a CPI, CPI das pesquisas, é isso? Uma espécie de regulação dessas pesquisas, né? Porque eu até não digo nada de... Tiveram vários institutos que eu nunca nem tinha ouvido falar, na verdade. De errar por 3, 4 pontos, e na margem de erro, tudo bem. Mas tem gente que fez algo criminoso, né? Criminoso mesmo aí, em alguns institutos ali para tentar aí influenciar o resultado. E aí sempre aparecem eleições de institutos que a gente nunca nem ouviu falar, não é isso? São criados aí apenas para tentar, na última hora, induzir o eleitor a votar em determinado candidato. Eu concordo que deve se monitorar, uma espécie de monitoramento em relação a essas pesquisas. A gente vê aí no país, poucas acertaram, né, a eleição presidencial. Alguns presidentes de institutos, né, diretores, CELs, aí entendem que eles não estão conseguindo, né, uma metodologia que capite o resultado já nos últimos dias, de sexta-feira para domingo, porque eles entendem que há uma certa mudança de sexta para domingo, né, do eleitorado aí, e isso não está sendo retratado pelas pesquisas. Outros já avaliaram, porque, como o Jesal falou, voto útil. Por exemplo, o caso de Ciro Gomes e Simone Tebet tinham voto útil deles a favor do Lula. Né, e do Bolsonaro também. Do Bolsonaro também, sim. Porque o Bolsonaro estava aparecendo com 30 e pouco, né, nas pesquisas, e chegou a 40. E eles entenderam que já que o voto útil bolsonarista, tanto do Ciro quanto da Simone, já foi logo para o Bolsonaro no primeiro turno, assim como também para o Lula, não é? A gente vive um cenário totalmente diferente. Eu não sei se vocês compartilham dessa opinião, mas eu tenho certeza que aqui no Maranhão, isso deve acontecer também em outros estados, eu tenho certeza que teve gente que votou, por exemplo, no Brandão, no Flávio Dino, e votou no Bolsonaro, ou votou no Lula e votou, de repente, no Laércio. Eu acho que o voto, ele deixou de ser casado? Não é só estadual, mas... Com o bolsonarista eu acho muito difícil. Isso? Não, mas do outro lado também pode acontecer, né? Com o bolsonarista raiz eu acho muito difícil isso. Muito difícil. É mais fácil casar, né? Mais fácil casar. Mais fácil casar. Tá bom, obrigado, Geisael, John Coutrinho. A gente está de volta amanhã com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição, trazendo muito mais informação para você, os bastidores da política aqui, às 13h15 da tarde na TV Difusora. Obrigado pelo carinho da audiência de todos. Até amanhã.